Você acredita que você pode mudar a sua vida financeira do zero, sem experiência, sem muito dinheiro e com ninguém acreditando em você? Eu consegui. Hoje eu vivo do meu negócio, eu trabalho em casa e tenho liberdade financeira e de tempo com a minha filha. E por mais que muitas pessoas não acreditem, eu consegui tudo isso vendendo pudim. Nesse vídeo eu quero te contar como que eu transformei uma ideia simples em liberdade financeira. E da mesma forma que eu comecei o pudim do zero, eu também estou começando aqui do zero no YouTube, querendo trazer esse conteúdo para incentivar outras mulheres, mães que precisam ter uma renda, que precisam trabalhar e às vezes não tem com quem deixar os seus filhos. Então foca no vídeo, foca no conteúdo e vamos seguir em frente. Oi, eu sou a Silvia, sou mãe, sou empreendedora e há 6 anos atrás, recém-casada, com a minha filha de 3 aninhos no colo, e tudo começou num belo dia que eu fui visitar os meus pais. E eu estava conversando sobre isso com o meu pai, que eu estava preocupada, que eu precisava arrumar um emprego, que eu tinha minha filha para criar, aquele desespero todo. E meu pai disse para mim: "Por que você não trabalha para você? Você tá com a sua filha, você não vai ter tempo para trabalhar fora. Faz você, seja você a sua empresa." E eu: "Pai, mas o que eu vou fazer? Eu não sei vender nada." Ele disse: "Por que você não vende doce?" Eu falei: "Tá, mas eu não tenho muita mão para doce, não tenho essa habilidade na cozinha." E ele me disse a palavrinha mágica: "Faz pudim para vender. Pede a receita para sua mãe, o pudim dela é top, é muito gostoso." E eu fiquei aquilo na cabeça. Então, fui pedir a receita para minha mãe. E ela me passou a receita do pudim e eu fiquei ali enchendo o saco dela, porque eu fazia o pudim e não dava certo. Aí eu ligava: "Mãe, não tá dando certo." E ela: "Calma." Aí ela começou a me passar os macetes, os truques para o pudim sair perfeito. Foi aí que eu consegui finalmente dar o ponto no pudim. Quando eu vi que eu consegui dar o ponto no pudim, que o primeiro pudim que deu certo, porque vários deram errado. O pudim que deu certo eu desenformei e foi de degustação aqui para casa, né? Meu marido comeu, a minha irmã comeu, todo mundo aprovou. Então foi tudo muito rápido. Eu pedi para o meu marido para me ajudar na arte, para fazer a logo do pudim. E um amigo nosso de muitos anos fez essa arte. Daí eu pensei, eu já tenho a minha logo pronta. Eu já sei fazer a receita. O que mais eu preciso? Colocar a mão na massa e fazer acontecer. E foi isso que eu fiz. Isso foi numa sexta-feira, se eu não me engano. Quando foi no próximo fim de semana, eu já tinha comprado todos os ingredientes. Alguns utensílios eu não tinha na minha casa, eu pedi para minha mãe emprestado. E foi quando eu fiz aquela primeira fornada, eu fiz 4 pudins nesse dia. E eu tirei uma foto simples, sem muita pretensão, porque não tinha experiência alguma. E eu moro em um condomínio. O que eu fiz? Eu tirei essa foto e postei no grupo do prédio. E foi muito rápido. Em poucos minutos, uma vizinha que eu nunca vi, porque aqui é muito, o condomínio é muito grande, então tem muita gente aqui que eu não conheço. E ela perguntou: "Qual que é o valor do pudim?" E eu fiquei em choque. Falei: "Cara, como assim?" Sabe? Eu fiquei em choque, a verdade é essa. Passei o valor para ela e ela disse: "Eu quero." Embalei o pudim e levei para essa primeira cliente. Quando eu vi o dinheiro na minha conta, eu pensei: isso aqui vai dar negócio, vai dar certo. Pode ser muito bobo estar falando tudo isso. Nossa, você vendeu um pudim, mas para mim aquilo tudo era uma realização. Você não tem ideia de como que eu fiquei. O primeiro pudim vendido foi muito mais que uma sobremesa. Foi o início de uma liberdade. E então eu comecei na minha jornada vendendo pudim. E era muito corrido. Só que muita coisa aconteceu após isso. Logo eu consegui uma proposta de emprego. Então eu fiquei assim em choque. E agora? O que eu vou fazer? Então eu resolvi encarar
e fui trabalhar nessa empresa. E aí você deve estar pensando, Silvia, e o pudim? Como que você fez para conciliar trabalho, filha pequena e um negócio em casa? E eu vou te contar exatamente o que eu fiz para dar conta de tudo isso daí. Era uma loucura. Eu acordava às 5 da manhã. Enquanto eu colocava o meu forno já para aquecer, a água já esquentando no banho-maria, eu batia as massas do pudim. Então eu colocava as massas no forno, enquanto assava, eu já tomava um banho para despertar, já acordava minha filha, já trocava ela para levá-la para creche. E eu usava a cada minuto que o pudim estava no forno, eram coisas que eu adiantava para dar tempo, porque eu ainda tinha que ir trabalhar. Então, às 7 horas, eu levava minha filha para a escola, que era perto, voltava correndo, que nesse meio tempo o pudim já tinha assado. Tirava os pudins do forno, colocava na minha bancada. Eu tenho uma bancada de mármore na minha cozinha, então o mármore ajudava até mesmo a esfriar mais rápido. Tampava os meus pudins com as tampinhas e deixava ali esfriando e ia trabalhar. Então, na hora do meu almoço, eu corria em casa de novo. Mas vocês devem estar se perguntando, mas como que você sai do trabalho e vai em casa? Eu trabalhava perto da minha casa. Por isso que eu achei que seria possível conciliar tudo isso, porque era um, era um trajeto rápido. Então, eu saía do trabalho, ia em casa rapidinho, colocava os pudins que estavam na bancada, colocava na geladeira, almoçava e corria para o trabalho novamente. Quando eu saía do trabalho, às 5h48, eu corria na minha casa, pegava os pudins, já começava as primeiras entregas, porque a maioria era na minha rua ou era dentro do meu condomínio mesmo. Quando era uma entrega um pouco mais distante, a minha filha saía às 6h30 da escola. O que eu fazia? Pegava o carro, já estava com um pudim no carro, pegava minha filha na escola e fazia essa entrega na volta de casa. Gente, era uma loucura, mas dava tudo certo. E teve várias vezes que eu deixei de almoçar para fazer entrega no horário do meu almoço. E eu me lembro de tudo isso e sinto muito orgulho, porque é tudo uma construção. Se a gente não tiver esforço, dedicação e fé no que a gente está fazendo, nada vai para frente. Então eu tenho muito orgulho de falar tudo isso, que eu passei por tudo isso. E é em cima disso que eu quero te passar. A primeira lição. Muitas mulheres dizem, eu não tenho tempo, mas o tempo ele não aparece para ninguém. O tempo, a gente que cria ele. Se você tem um sonho na sua vida, você tem que colocar ele à frente. Ele tem que ser a sua prioridade. Porque quando você decide, o tempo, ele se organiza por você. E tem mais, não parou por aí. Depois de um tempo, eu fiquei 2 anos nessa empresa, trabalhando nessa correria de entrega de pudim, trabalho no CLT. Teve um corte na minha empresa, onde várias pessoas foram demitidas e eu estava na lista. E eu lembro que eu senti um misto de sentimento. Ao mesmo tempo eu estava aliviada e por outro lado eu estava com medo e preocupada. Medo porque eu tinha um salário fixo, então aquilo me dava uma segurança. E alívio, porque lá no fundo eu sabia que o pudim era o caminho. E foi aí que eu decidi apostar de vez. Eu me joguei com força total. Então eu olhei para trás e pensei: se eu conseguir nesse meio tempo conciliar trabalho, casa, a minha filha, imagina o que eu posso conquistar focando apenas nisso. E sabe o que aconteceu? O negócio cresceu. Eram muitos clientes, muitas encomendas e eu comecei a trabalhar com a pronta entrega, porque eu não estava dando conta de tantos pedidos. E ainda bem que eu não desisti. E é sobre isso que eu quero falar. O que parecia um problema, que foi a minha demissão, foi na verdade o que me deu a liberdade.
Foi a oportunidade que a vida me trouxe para assumir o meu próprio caminho. Talvez você esteja aí agora pensando: eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não sei vender, eu tenho vergonha. Eu sei de tudo isso porque eu também pensava assim. Mas deixa eu te contar uma verdade. Eu comecei sem experiência, sem dinheiro, com uma filha pequena, sem tempo e com muito, mas muito medo. E mesmo assim eu consegui, porque o que faz a diferença não é o que você tem, é o que você acredita. O segredo não é você esperar a coragem vir, a necessidade vir. É se jogar, é ir com medo, com insegurança. Só vai, só começa. A confiança ela vai vir depois, quando você vê os primeiros resultados acontecendo na sua vida. Essa é a minha história de como que eu consegui a minha liberdade financeira trabalhando da minha casa vendendo pudim. Mas eu quero que você entenda que não é sobre o pudim em si. É sobre você acreditar em você, independente do que você quer fazer. Dar o primeiro passo e transformar o que você sabe em oportunidade. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like, já compartilha com alguém que está precisando dessa mensagem aí para dar um start. E me deixa aqui nos comentários o que está te impedindo de começar o seu próprio negócio em casa. Vamos bater aquele papo? Beijo, até o próximo vídeo.